Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais uma semana começando, vamos lá. E o vídeo de hoje, novamente, como os dois últimos vídeos, vai ser um registro e uma documentação do conteúdo que eu tô lendo, desse livro que eu tô lendo aqui, que é o livro do Eugênio Schwartz, que é o Break Advertise. No vídeo passado, na verdade nos dois últimos vídeos, vamos lá, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o livro, falando sobre um tema específico, sobre um tópico específico que ele traz no livro, foi sobre headline, né? E aí o segundo, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi que eu trouxe um pouco mais sobre a profundidade de uma pesquisa, sobre como que você compreende os desejos e o comportamento do seu público, esse tipo de coisa. Enfim, caso você queira ter contato com esses dois conteúdos, foram os dois últimos vídeos que eu gravei e tá documentado aqui no canal, tá? Eu tô gravando esses vídeos e eu tô, de alguma forma, documentando e deixando registrados os aprendizados desse livro, porque, cara, até então foi o livro mais completo de copy que eu li, tá? E que eu li não, né? Que eu estou lendo, eu ainda não terminei o livro, eu comecei o livro tem... Vai fazer um mês que eu comecei o livro, eu literalmente estou na página 130 ainda, pra você ter um pouco da noção do quanto, assim, do quão o livro exige de você, sabe? Do quão trabalhoso ele é, não no sentido de complexidade, mas no sentido de que, sei lá, se você quer de alguma forma compreender o livro, se você quer tentar absorver o máximo, obviamente, dado o que você tem capacidade naquele momento, vai exigir muito trabalho de você. Então vai exigir que você leia, vai exigir que você volte, vai exigir que de alguma forma você complemente aquele conteúdo com algum outro conteúdo da internet, vai exigir que você use muito IA nesse processo, sabe? Então, por conta disso, por conta de todas essas coisas que eu acabei de falar, acaba que o processo de leitura ele acaba sendo um pouco mais lento, por mais que eu mantenha a frequência de leitura diária, que é o que eu costumo fazer, tá? Então, caso você queira ter contato com esses dois últimos conteúdos, tá aqui no canal. E hoje eu vou tentar deixar documentado uma coisa que eu tava lendo aqui, eu li anteontem, eu li ontem e eu li hoje de novo, literalmente as mesmas páginas, foram as mesmas 5 páginas, sobre uma parte que ele fala que uma das características, basicamente, de uma copy, ele vai citando várias, né? Dentre a profundidade, dentre você trabalhar muito bem uma headline, dentre você ter uma clareza muito grande sobre o seu público, e ele vai nomeando, né? O Eugênio Schwartz, ele tem essa, tanto que ele cita isso no livro, ele tem um pouco dessa, entre aspas, mania de criar um nome, de dar nome a algumas coisas, sabe? E tem um processo que ele chama de intensificação, que foi uma coisa que eu falei bastante no último vídeo. E tem um outro processo aqui que ele chama de identificação, que é basicamente o quê? Como que você constrói um produto mais personalizado possível para o seu público, sabe? Então, como que aquela pessoa ela tem contato com a sua oferta, ela tem contato com o seu conteúdo, com aquele mecanismo que você está trazendo e de alguma forma ela se identifica com aquilo, sabe? A identificação, segundo ele, ela tem como base dois tipos de desejo. Então, você tem o primeiro desejo, que geralmente esse desejo ele se baseia numa coisa superficial, não superficial no sentido de muito raso ou de menos importante, mas numa coisa que é muito mais evidente. Então, por exemplo, o desejo de emagrecer não é uma coisa muito inconsciente, não é uma coisa que, por exemplo, você tem vergonha de comentar com as pessoas, alguma coisa que você tem que ter um trabalho muito grande para descobrir o que tem por trás daquilo ali, não por trás, mas para descobrir aquele desejo em si da pessoa, sabe? Então é uma coisa que é muito mais, entre aspas, fácil de você saber. O desejo é de emagrecer. Logo, você tem algum método, você tem algum produto, você tem algum mecanismo que você vai apresentar para que a pessoa consiga concretizar aquele desejo. Esse é o desejo número um, sabe? São desejos, são vontades que a pessoa tem e que de alguma forma é um pouco mais fácil de você entender, é um pouco mais claro, é um pouco mais prático, sabe? E que geralmente você oferece uma solução para isso que seja uma solução um pouco mais funcional. Então, geralmente é alguma coisa que a pessoa de fato tem que fazer para que ela consiga concretizar aquele desejo. É uma coisa muito mais tangível, sabe? De resumo, o primeiro desejo que ele costuma voltar é isso. A pessoa ela tem um desejo, que é uma coisa um pouco mais evidente, e você tem que oferecer alguma solução que promova literalmente a solução, o meio para que ela consiga concretizar aquele desejo. Então a pessoa quer emagrecer. Sei lá, você tem uma dieta que você tem que passar para essa pessoa, junto a essa dieta você vai passar uma rotina de treino, e que se ela fizer isso por um período, por 90 dias, sei lá, por 4 meses, por 5 meses, ela tem uma probabilidade muito grande de alcançar aquele objetivo, ou ela vai alcançar aquele objetivo. Então você percebe como é prático, você tem um tempo estabelecido, você tem um método muito bem definido, e basicamente aquela pessoa tem que fazer aquilo para que ela consiga alcançar aquele desejo que ela tem e satisfazer aquela necessidade dela. Essa é a primeira camada do desejo. Só que existe uma outra camada do desejo, e que é muito interessante, que ele estava falando, que geralmente são desejos um pouco mais profundos, são desejos um pouco mais inconscientes, e são desejos que, de alguma forma, eles têm não objetivos, mas eles apontam para ângulos diferentes. Então a pessoa ela quer emagrecer, beleza? Mas por que que a pessoa quer de fato emagrecer? A pessoa ela quer comprar um carro, beleza? Existe quando você vai comprar um carro todo um processo de racionalização que literalmente é muito pautado em números, é muito pautado no racional da coisa. Então vou comprar um carro num valor
que vá, sei lá, até 50 mil reais, porque no momento é a condição que eu tenho para pagar. Eu vou comprar um carro que não seja tão gastão, que seja um pouco mais econômico, para que ele não me gere tantos custos. Eu vou comprar um carro que, cara, a manutenção dele não seja uma manutenção tão pesada, o IPVA cabe no meu bolso. Então, existe esses cálculos, basicamente, que você faz e que são coisas um pouco mais racionais. Mas existe uma outra camada que geralmente está atrelada a esse segundo tipo de desejo, a essa segunda categoria de desejo, que são desejos um pouco mais profundos, que são muito mais desejos ligados ao que aquilo ali vai fazer por você, sabe? O que ter um carro vai causar na sua vida, além de todos os confortos, além de toda essa economia de tempo, essa economia um pouco mais de conforto, de exclusividade, um pouco mais de segurança vai causar. O que tem por trás disso tudo, sabe? É óbvio que a partir do momento que você compra um carro, a depender do carro que você compra, as pessoas elas vão te olhar de uma forma diferente. Então você automaticamente consegue se encaixar em uma categoria diferente numa sociedade, por exemplo, sabe? Se você tiver, por exemplo, um Astra, que é o carro que eu tenho, você está encaixado numa categoria. Você tem um carro, as pessoas te veem de uma forma. Se você tiver uma Porsche, por exemplo, as pessoas elas te enxergam de outra forma, sabe? E levando em consideração que sei lá, 95, 99% das pessoas, elas pautam a sua vida, elas pautam a sua riqueza, elas pautam o sucesso que você tem à medida que você documenta essa jornada sua de bens materiais, então à medida que, sei lá, é meio que o avanço na cabeça das pessoas, sei lá, você está avançando, você está crescendo, à medida que você vai obtendo cada vez mais bens materiais, você se coloca numa categoria diferente, sabe? Então, de resumo, é isso. Então, o Eugênio ele fala sobre esses dois tipos de desejo, que geralmente é o desejo primeiro que a pessoa tem, dela conquistar determinado objetivo, determinada coisa que ela quer ali, e tem essa segunda camada de desejo que é muito mais profundo, e que você, como copy, você tem que ir atrás e descobrir o porquê que essa pessoa, literalmente, ela quer alcançar isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem muito consciência sobre essa primeira categoria de desejo e sobre essa segunda, que é uma coisa um pouco mais difícil de descobrir, porque geralmente as pessoas não comentam tanto, e nem é pelo fato também de não comentar, é porque geralmente as pessoas não têm tanta consciência daquilo de uma forma tão clara na cabeça dela. Às vezes ela vai comprar um carro, por exemplo, ela não sabe, cara, de uma maneira inconsciente, ela quer ser bem vista, ela quer chegar num lugar e ela sabe que as pessoas literalmente vão ter uma impressão diferente se ela chega num carro muito bom, mas às vezes as coisas não estão muito formalizadas na cabeça dela. Às vezes é só uma ideia solta, às vezes é muita coisa separada, é uma série de pensamentos que ela tem que ela não consegue direcionar para um único lugar e falar, beleza, eu quero ter por conta disso e disso, sabe? Então, às vezes são ideias meio soltas. Então, ele fala que você, como copy, você tem que ter muita clareza sobre esse primeiro e segundo ponto. Por quê? Porque você consegue atrelar todos esses desejos, todas essas manifestações, essas vontades, esses sentimentos, tudo que a pessoa tem atrelado perante alguma conquista que ela vai fazer, você consegue associar tudo isso no produto. Então você pega, você descobre quais que são os desejos da primeira categoria e você lista todos eles. E aí você vai trabalhar tudo isso no seu produto. E aí você pega a segunda categoria, que é o segundo desejo, você lista também tudo isso e deixa tudo muito bem claro. Agora o que você vai fazer? Você vai atrelar isso literalmente àquele mecanismo que você tem. Não necessariamente quer dizer que você vai começar um anúncio falando sobre tudo isso, porque ficaria uma coisa muito extensa, né? E a depender da fase do funil, você tem que falar um pouco mais, falar um pouco menos. A depender do nível de consciência do seu público e do nível de sofisticação do mercado, você fala um pouco mais, você fala um pouco menos. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma aula, se você vai gerar um conteúdo, se você vai, por exemplo, fazer um vídeo de vendas que literalmente é um vídeo um pouco mais extenso, que você tem tempo de tela e você tem a permissão para falar um pouco mais, aí você consegue atrelar essas coisas, sabe? Então você consegue se aprofundar, você consegue falar muito bem sobre isso, você consegue explorar um pouco mais. E no final, isso gera o quê? Que literalmente o tema de tudo isso aqui que eu tô falando, que ele aborda aqui, gera identificação, sabe? Então a pessoa ela vai se sentir muito conectada. Ela vai literalmente olhar, ela vai escutar você falando, ela vai ler alguma coisa que você escreveu, ela vai falar, cara, mas essa pessoa literalmente ela tá falando um monte de coisa através de texto, através de vídeo, que se encaixa muito bem com a minha realidade, sabe? Então, de fato, eu quero comprar um carro por conta das coisas que eles vão trazer na minha vida, mas eu quero... Tem esses pontos um pouco mais racional que eu quero considerar, mas também existe esse outro lado da moeda, e que não necessariamente é uma coisa ruim, mas é um desejo um pouco profundo que eu tenho, sabe? Então todo mundo quer ser bem visto, claro que todo mundo quer ser bem visto. Você quer ter uma primeira boa impressão, todo mundo quer isso, sabe? Todo mundo quer ser sei lá, quer que as pessoas olhem de uma boa forma para ela. Então é você pegar essas coisas que são muitas vezes inconscientes ou que as pessoas não costumam levantar tanto e você joga luz sobre isso. Você levanta esses pontos, sabe? E isso mostra. Só que assim, você conseguir trabalhar isso. Não é um nível de complexidade, mas é um nível de trabalho um pouco diferente, né? Então, por exemplo, eu falei em algum vídeo, eu falei que o Clayton McPherson, diferente do Eugênio, ele, pelo menos no livro que eu tive dele, no conteúdo que eu tive acesso a ele, ele pauta muitas coisas na pesquisa, então você tem que fazer uma pesquisa muito bem feita, você tem que saber literalmente quais que são os desejos do seu público, você tem que ter muito bem isso listado, você tem que olhar para o mercado, você tem que olhar para a concorrência, que tudo isso é muito positivo, sabe? Então, geralmente, quando você tende a ter um trabalho um pouco maior, quando você se coloca à disposição para fazer um trabalho um pouco mais complexo, você tem literalmente mais trabalho associado. E geralmente, que é um erro muito grande que o Clayton McPherson ele fala também,
ele fala que a imensa maioria dos copywriters, eles não se dão esse trabalho. Então é muito comum a gente vai fazer uma oferta, só que a gente não leva em consideração quais que são os primeiros e os segundos desejos da pessoa, qual que é a primeira e a segunda categoria. A gente não tem muito bem listado isso, a gente não costuma olhar muito bem para isso, sabe? A gente costuma olhar para alguma coisa que a gente vai fazer, a gente tenta pautar alguma promessa, olha mais ou menos se dá boa, vê se faz sentido e a gente manda para frente, sabe? Geralmente a gente não tem tanto esse trabalho. Levando em consideração ainda mais agora que a gente está na era de inteligência artificial, então meio que você tem menos trabalho para desenvolver as coisas, então você consegue de uma forma superficial desenvolver uma página muito rápido, você faz um anúncio tudo muito rápido e tudo isso. Então a gente meio, pelo que o Clayton McPherson ele fala, linkar também as coisas que o Eugênio fala, a gente perdeu um pouco essa capacidade de trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda, sabe? De literalmente fazer aquele trabalho que é um pouco mais cansativo, que geralmente é esse trabalho de pesquisa. Então, para você descobrir a primeira camada de desejo, a primeira categoria de desejo, tende a ser um pouco mais fácil, né? Porque você olha para a concorrência, você pesquisa um pouco sobre o público, você vai, sei lá, olhar os comentários da pessoa e o comportamento que a pessoa tem na internet. Agora, você descobrir essa segunda camada de desejos, conseguir listar, ter tudo isso muito bem claro na sua cabeça para que você consiga ter material e repertório para trabalhar, geralmente é muito mais trabalhoso, né? Então, vai exigir pesquisa, vai exigir que você trabalhe dias e dias, vai exigir que você teste muita oferta, então vai exigir que você faça pesquisa com o seu público, vai exigir que você coloque alguma oferta no mercado e você vê a atração que aquilo vai ter, sabe? Então, geralmente é um pouco mais trabalhoso, geralmente é um pouco mais complexo, mas tende a gerar um resultado muito bom, sabe? Então, cara, pelo que eu percebo, assim, eu já li alguns livros de copy e geralmente são livros que eles pautam sobre muito temas, então o cara ele te fala como criar uma headline, como criar um vídeo de vendas, como criar um anúncio, como criar uma VSL, como criar, sei lá, conteúdo para Instagram, para Facebook, de formato diferente. Então ele pauta sobre uma amplitude muito grande de temas, mas geralmente a profundidade não é tanta, sabe? Então ele trabalha um pouco mais de forma superficial cada um dos temas. Pelo que eu percebi aqui, até agora, no livro do Eugênio, ele fala sobre poucos temas. Então, por exemplo, ele fala, cara, tenha uma visão geral do mercado, só que ele aprofunda muito isso. Então, ele fala como que você consegue, como profissional, como copywriter, ter uma visão geral do mercado. E ele fala, cara, olhe para os seus concorrentes. O que que exatamente você tem que olhar para os seus concorrentes, sabe? Porque às vezes a gente, sei lá, a gente olha e a gente apenas pega, sei lá, quais que são as promessas que eles estão fazendo, mas a gente não leva em consideração, sei lá, qual que é o produto que ele tem, qual que é a complexidade e as coisas que ele entrega naquele produto. Então, você tem que ter uma visão muito mais profunda sobre as coisas, sabe? E pelo que eu tô percebendo até agora, não é um livro, não é um conteúdo e não é uma filosofia, se assim dizer, que você trabalha muitos temas, você pensa em muitas coisas, mas você é muito mais profundo nas coisas, sabe? Então, tem aquela teoria, inclusive eu tava lendo até isso esses dias que o Wickler, ele postou um story falando sobre isso, que não sei se foi uma moça ou um rapaz que perguntou, mas falou que queria começar no digital sem colocar a cara, basicamente, né? E, cara, ele falou uma coisa, a resposta dele foi uma coisa tão feijão com arroz, que foi uma coisa tão simples. Olha pro mercado, tente enxergar basicamente algum problema, tente gerar uma solução e teste isso, sabe? Faz testes, cria anúncio, cria produto, vai testando isso de alguma forma e faz o feijão com arroz muito bem feito. Só que faça isso de uma maneira muito mais profunda, sabe? Então tenha um trabalho. Coloque muito trabalho, coloque muito tempo, coloque muita intensidade em cada uma dessas etapas que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma pesquisa de mercado, faça isso com um pouco mais de cautela, sabe? Faça isso com um pouco mais de atenção, faça isso com um pouco mais de trabalho atrelado a tudo isso, porque você tende a ter um resultado muito melhor. Tendo um resultado muito melhor, você consegue, por exemplo, trabalhar pontos que são essenciais para você fazer uma boa oferta. Então, por que que você vai fazer uma oferta X e não Y? Cara, porque um determinado concorrente talvez já tenha feito essa oferta, o público tenha testado essa oferta e não deu muito bom. Então, se você ofertar uma coisa que esse público, que essa pessoa já teve contato, ela talvez não vai dar tanta atração, não vai gerar tanta atenção dela. Então, tente uma coisa diferente, beleza? Você vai colocar isso para teste. Qual que é o resultado disso? Como é que você vai agora pegar e fazer testes AB com relação a isso? Testar algumas outras coisas que você coletou numa pesquisa muito bem feita, como que você vai encaixar isso no perfil, quanto que é a verba que você vai destinar a isso, sabe? Então, existe uma série de coisas que você pode fazer e que você tem a permissão de fazer quando você tem literalmente esse trabalho um pouco mais profundo, sabe? E, sei lá, acho que de alguma forma isso justifica o porquê que eu tô há quase um mês lendo esse livro e literalmente porquê que eu não saí da página 130 ainda, sabe? Eu tô lendo essa parte aqui, por exemplo, que é literalmente na página 135, e aí nesses 5 dias eu li essa página, e aí eu li essas outras aqui, e aí eu li essa terceira e eu travei aqui. Eu não consegui ler a partir daqui, porque a partir daqui eu comecei a ter um monte de ideia, eu comecei a ter um monte eu dei uma importância tão grande às coisas que ele falou, que eu não consegui avançar, sabe? Então, literalmente, parece que o livro, ele tem um pouco dessa filosofia de você ser um pouco mais profundo, ser um pouco mais cauteloso, e parece que quando você lê ele, você aprende a incorporar isso dentro de você.
Então você perde a pressa, por exemplo, por querer ler as coisas muito rápido, vamos fazer muito rápido, vamos aplicar. Cara, não precisa ter toda essa velocidade, sabe? Vamos olhar as coisas um pouco de maneira mais profunda. Então leio, eu tenho alguma compreensão, só que no outro dia, quando eu observo a situação, quando eu penso um pouco mais sobre ela, quando eu tento de alguma forma pegar alguma coisa que é um pouco prática e aplicar, por exemplo, no anúncio, numa página que eu vou fazer no dia, no outro dia eu volto para ler, eu tenho uma percepção totalmente diferente, sabe? Então, parece que de alguma forma eu tô modificando e criando um pouco dessa filosofia em mim, de vamos ser um pouco mais profundo, vamos ser um pouco mais cauteloso nas coisas que a gente vai fazer, sabe? E claro que isso acaba influenciando em uma série de coisas, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você, copy, tem a compreensão da importância e que você consegue entender de fato o quão importante é você dar atenção para um produto, para uma oferta, para um público, para um tipo de estratégia de você colocar aquilo em prática e fazer até aquilo basicamente dar certo, mas você fazer um trabalho muito bem feito em todas essas camadas assim, você começa a questionar, você fala, cara, será que, sei lá, de alguma forma faz sentido eu ser uma pessoa que eu cresço a minha remuneração, eu cresço a minha renda, eu cresço um pouco das minhas habilidades, por exemplo, pegando uma série de projetos que são nichos diferentes, por exemplo, sabe? Então, será que faz sentido eu trabalhar com um cara que ele é do mercado de emagrecimento, e depois eu trabalhar com um cara que é de finanças, e aí eu atender o cara, fazer uma copy pro cara, ou fazer, sei lá, um Google Meu Negócio pro cara que tem uma oficina mecânica? Será que faz sentido essa diversidade? Porque às vezes você tá gerando uma renda, você tá conseguindo alcançar um patamar, você tá conseguindo ter um trabalho muito recorrente, mas você não tá tendo profundidade. Então você perde a oportunidade, por exemplo, de conseguir gerar uma qualidade muito boa para cada projeto específico, sabe? Então, por exemplo, tem uma coisa que foi muito marcante assim para mim, que, sei lá, nos últimos 8 meses foi um dos maiores aprendizados que eu tive com relação não um aprendizado específico sobre alguma coisa, mas sobre uma montoada de coisas, sabe? Que foi quando literalmente chegou ali no finalzinho de 2025, outubro mais ou menos, nos últimos 3 meses do ano, basicamente, eu peguei um monte de projeto, sabe? Então eu tava em 4 projetos fixos, e só que eram projetos muito distintos. Um era o projeto X, o outro Y, de nichos muito diferentes, sabe? E, cara, foi legal porque eu consegui dar um up muito grande na renda. Então, eu até então, desde que eu trabalhava no digital, sei lá, a minha renda ela sempre foi muito variável. Então, eu sempre fiz 3 a 5 mil reais, 4 a 6 mil reais, só que nunca passou disso. E foram 3 meses ali que eu consegui bater, por exemplo, 9, 10 mil reais consecutivos, por 3 meses seguidos. E foi muito bom porque eu tive esse acréscimo de renda, então tendo esse acréscimo de renda, obviamente, as coisas mudaram, por exemplo, na minha vida pessoal, eu consegui ter um pouco mais de conforto, eu consegui ter um pouco mais de segurança, eu consegui guardar um pouco mais de dinheiro, eu comprei muito mais conteúdo, eu comprei bastante livro que eu queria ler, cara, coisas que antes eu tinha que pensar um pouquinho em fazer, eu comecei a fazer de uma forma que eu não pensava tanto. Então, por exemplo, eu acordava de manhã, eu não tinha preocupação, por exemplo, se eu conseguir pagar a fatura do cartão. Eu, cara, tenho dinheiro ali, a fatura tá, sei lá, 2 mil reais, eu consigo pagar essa fatura porque eu tô conseguindo gerar uma renda muito alta. Então, eu liberei um espaço mental muito bom, por exemplo, para mim começar a pensar em outras coisas. Então eu comecei a pensar, beleza, cara, esse projeto que eu tô agora, como é que eu faço para ser um pouco mais eficiente nesse projeto? Cara, vai exigir de mim uma habilidade que eu ainda não tenho. Puta, cara, eu consigo comprar algum conteúdo, eu consigo pagar alguém para me ensinar a desenvolver essa habilidade. Então você pensa um pouco mais de tranquilidade, você consegue literalmente colocar sua cabeça em outro lugar, sabe? Porém, o tempo começa passando, as coisas vão caminhando, você tem um excesso de trabalho muito grande, então você tem muita demanda, você tem que entregar muita coisa, e isso exige que você, sei lá, trabalhe 14, 15 horas por dia, todos os dias, por 3 meses direto. E chega no momento que literalmente você olha e você fala, caramba, tá fazendo sentido na renda, mas talvez não esteja fazendo sentido na qualidade dos projetos. Então eu tô em projetos que eu sei que eu posso entregar mais para esse projeto. Eu sei que eu consigo literalmente desenvolver um trabalho muito melhor, tendo mais profundidade, mas eu não consigo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma página e aí volta no que, por exemplo, o Clayton McPhee ele fala, né? Você leva em consideração uma série de coisas muito superficiais. Então, qual que é a promessa que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Se você pensa de uma forma tão superficial e você não tem um olhar tão profundo das coisas. Então, eu ia fazer uma página, eu pensava da forma mais superficial possível. Qual que é o momento da campanha? Por que que a gente está fazendo isso? Qual que é o ticket? Qual que é basicamente o nível de consciência do público ali? Se interar, se não interar, se é público frio? Vamos fazer uma oferta assim, assim, assado. Vamos fazer uma página que é assim. Só que, por exemplo, eu não parava para ter uma pesquisa muito mais profunda. Então, eu não tirava, por exemplo, um dia para usar a IA para conseguir fazer uma pesquisa de mercado muito bem feita. Eu não fazia isso, porque não tinha tempo para fazer, porque eu tinha que entregar a página no outro dia, só que eu tinha que fazer essa página numa escala de tempo de 2, 3 horinhas que sobrou na parte da manhã, porque na parte da tarde e na parte da noite eu já tinha outro projeto para atender, sabe? Então, te leva a pensar, cara, literalmente, todo esse raciocínio. Eu tive um pouco antes do livro, mas agora, quando eu tive contato com o livro, comecei a pensar muito sobre isso. Te leva a pensar na importância e no como é importante você, como copy, como profissional, dar um direcionamento e canalizar literalmente um pouco mais da sua atenção em uma única coisa. Então, cara, eu tô trabalhando em 3 projetos. Cara, existe a possibilidade de eu me desligar, por exemplo, de pelo menos um ou dos dois e focar em um único projeto, sabe? E aí eu pesquiso sobre esse público, eu pesquiso sobre o produto, eu vou saber tudo sobre a concorrência, eu vou literalmente. A minha vida vai ser acordar e pensar naquele projeto específico.
em como que eu desenvolvo um melhor trabalho, um trabalho ainda mais com maior qualidade e com a probabilidade muito maior de dar certo para um único projeto. Então eu não fico diversificando e canalizando a minha atenção para uma série de coisas que são superficiais. Eu olho um pouco mais com uma certa profundidade a mais para as coisas e eu tendo a gerar um trabalho um pouco mais completo, um trabalho um pouco mais literalmente trabalhoso e que tende a dar um resultado muito melhor, sabe? Então é isso, turma. Para resumir, é um tema que ele fala sobre identificação, né? Como você personaliza um pouco mais a sua entrega, geralmente você consegue ter um pouco mais dessa personalização quando você trabalha muito bem as duas categorias. Então você tem a primeira categoria, que é a do desejo um, que geralmente são um pouco de coisas mais evidentes, e você tem a categoria 2, que geralmente são coisas muito mais ligadas cara, a expansão daquilo, o que que aquilo vai representar, a como que as pessoas vão te enxergar perante aquilo, a quais satisfações você vai ter, que são coisas mais externas, sabe? Então tem até um exemplo muito foda que ele usa, que ele fala, por exemplo, um sentimento interno é do desejo um, né? No caso, você tem que, sei lá, desenvolver determinada habilidade e você sabe que você tem que desenvolver isso. Beleza, é um sentimento interno, você já tem consciência, você quer, sei lá, desenvolver isso de alguma forma. Um desejo externo é, cara, se eu desenvolver determinada habilidade, eu vou ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, eu vou conseguir morar numa casa muito mais foda. E aí a casa é uma coisa que tá ali concreta, as pessoas elas conseguem ver. Então você vai comprar uma casa, você vai ser o proprietário de uma casa. Literalmente você mudou entre aspas, de patamar e de papel. Agora você tem uma casa que as pessoas conseguem ver e literalmente a sociedade, as pessoas te enxergam de uma forma diferente. Isso é um desejo muito inconsciente, talvez, mas é uma coisa que você tem, tá viva dentro de você ali, sabe? Então, a profundidade literalmente é o que diferencia os dois, tá? E como copy é extremamente importante que você compreenda literalmente essas duas camadas, essas duas categorias, se aprofunde o mais, o máximo que você conseguir nisso. E aí, na terceira parte, basicamente foi a terceira parte que eu estendi um pouco mais, que eu usei o meu exemplo de vida pessoal. É muito difícil você fazer isso quando você tem uma cabeça muito voltada à quantidade e não à qualidade, à profundidade, sabe? Então, ao invés de ficar pegando vários projetos, por que eu não foco em um único projeto? Por mais que esse projeto não esteja me gerando uma renda que vai suprir todas as coisas que eu conseguia fazer e que eu conseguiria fazer se eu pegasse vários projetos, cara, como que de alguma forma eu canalizo um pouco mais isso daqui para ter uma probabilidade de ganhar um pouco mais, gerando a qualidade de um trabalho melhor, fazendo uma coisa um pouco mais completa, sabe? Então, é isso. De alguma forma, eu espero que isso daqui tenha te agregado, espero que tenha sido um vídeo bom. E caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Ou se quiser me chamar no Instagram também pra gente conversar, pode ficar à vontade. Eu desejo uma ótima semana pra você. Um bom mês, que literalmente é dia 2 agora, a gente começou o mês agora. Então, que seu mês de março seja um mês muito produtivo, muito bom. E eu espero que você consiga alcançar as coisas que você se colocou à disposição para alcançar, que você listou para você. E de alguma forma que eu consiga agregar com essas coisas que eu venho trazendo aqui, que eu venho registrando aqui. Fechou? Até mais e até semana que vem. Boa semana e bom mês.